Pessoal, então, meu nome é Matheus Fernandes, sou acadêmico de medicina do 4º ano aqui na UFTM, sou professor do cursinho popular, na disciplina de biologia. Hoje nós vamos ter uma aula muito interessante, uma aula dupla, sobre sistema nervoso e sistema endócrino. Ambos bastante interessantes para as provas, mas também para o próprio conhecimento de vocês, porque é algo que, poxa vida, é o nosso corpo, não tem como não se interessar por isso. Eu vou estar passando a aula com vocês, ou fazendo algumas perguntas. Quem quiser responder, sinta-se livre para abrir o áudio. A qualquer momento da aula que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o áudio, me interromper, podem ficar tranquilos. Podem mandar no chat também. O chat só não vai imediato, porque como eu coloco tela cheia, eu tenho que sair daqui para olhar lá. Mas assim, progressivamente, a cada 2, 3 slides, eu dou uma checada lá para ver se ficou alguma dúvida. Mas, assim, sintam-se livres para participar sempre que quiserem. Essa dinâmica virtual, eu sei que é um pouquinho mais complicada, às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, de repetir, de interromper, mas, por favor, não tenham vergonha de nada disso, em especial de me interromper. O objetivo da aula aqui é o aprendizado de vocês. Não é eu falar assim sozinho, é que vocês peguem os conceitos principais. Para começar, então, por que o sistema nervoso é importante? Algum de vocês consegue me dar uma perspectiva da importância desse sistema para a nossa vida? Está bem. Caso alguém queira fazer alguma colocação depois, sinta-se livre. Para começar, né, a gente aí tem uma figurinha que é uma imagem do nosso córtex, uma arte muito bonita, com uma variedade de cores representando ele. Isso é interessante porque a gente poder entender cada cor, cada intensidade de cor aqui como uma função diferente, como uma capacidade funcional diferente do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso é extremamente importante. Por quê? Eu estou falando aqui agora, vocês estão ouvindo. O ato de eu falar primeiro começa com eu criando na minha consciência a ideia das palavras que eu quero transmitir para vocês. Isso é feito pelo sistema nervoso. Depois que eu criei essas palavras, o ato da fala é a musculatura da minha faringe, o movimento da minha língua, entre outras várias musculaturas associadas, contraírem em diferentes ritmos para eu conseguir gerar o som a partir das minhas cordas vocais, que vibram aqui na minha laringe, beleza? E toda a movimentação dessa musculatura, ela é gerada por estímulos, por comandos do nosso sistema nervoso. Estou falando, liberando essas ondas sonoras aqui que estão indo para o microfone do meu computador, sendo convertidas em informações e sendo retransmitidas para vocês como informação sonora. O ouvidinho de vocês está captando isso, convertendo essas ondas sonoras em estímulos que os nossos receptores sensoriais, ou seja, eu vou conversar com vocês mais para frente, mais neurônios que recebem informação do ambiente, pegando essa informação sonora, convertendo em estímulos, mandando para o nosso cérebro, numa região lá, chama lobo temporal, que ele vai pegar e vai decifrar essas informações que estão enviando, que está indo para a consciência de vocês agora. Vocês estão recebendo essa informação e logo que vocês recebem, vocês já processam. Então, com isso chega ao entendimento de vocês. E essa própria capacidade de entender isso, essa inteligência, vamos dizer assim, também é construída aqui, no encéfalo, numa porção do nosso sistema nervoso central. Estou usando alguns termos, caso vocês não entendam, por favor, me interrompam. Mas boa parte deles a gente vai trabalhar durante a aula. Então, quero que vocês percebam que toda essa dinâmica que nós estamos falando aqui, eu movimentando meus braços, gesticulando, são estímulos motores que o meu sistema nervoso está comandando informações para nervos motores que estão mexendo os meus braços, minhas mãos para gesticular. Vocês estão vendo isso aí pelos olhos de vocês. Os olhos de vocês pegam essas informações visuais, essas luzes, e convertem a informação para o cérebro de vocês decifrar. Entendem? Então, toda essa dinâmica que nós estamos tendo aqui é muito baseada no sistema nervoso. Então, vamos falar.
o sistema nervoso ele vai estar associado à nossa consciência, ao nosso aprendizado, às nossas ideias, às nossas falas, ao modo como a gente lida com o mundo exterior, os nossos sentidos, sejam ele o tato, a audição, a visão, o olfato, é um sentido que as pessoas geralmente não dão muito valor, mas a própria percepção, que é quando a gente fecha o olhinho e a gente percebe que o nosso corpo está ali. Isso se chama propriocepção, que é um sentido muito importante. Quem faz meditação, quem faz yoga, por exemplo, exerce muito esse sentido. Então, tudo isso que envolve essas funções, mais inúmeras outras, é o nosso sistema nervoso que está comandando. A nossa própria definição de morte é uma coisa muito importante para entender a nossa finitude, a nossa existência humana, perpassa o sistema nervoso. Quando a gente deixa de ter uma função encefálica, uma função cerebral, que é um órgão muito importante no sistema nervoso, mas não é só ele, né? A gente já define que a determinado ponto a morte encefálica, a morte do indivíduo. Então, não só isso, mas inúmeras outras coisas que eu não deveria ficar horas falando aqui para vocês, são funções do nosso sistema nervoso. Percebem? Então, não existem palavras para definir o quanto ele é importante para a nossa existência e pelo que a gente é. Nesse sentido, outra função, a nossa personalidade, a ideia de que a gente faz de nós mesmos. Por exemplo, nossa ideia de nós mesmos, do nosso self, é muito baseado em experiências passadas, que vão definindo o que a gente é. Essas experiências são formadas por memórias que também estão associadas ao nosso sistema nervoso. A nossa personalidade é moldada ao longo da nossa vida, desde criancinha, por estímulos externos que o nosso sistema nervoso capta. E existem, por exemplo, doenças, um tumor cerebral, por exemplo. Existem casos em que tumores cerebrais comprimem certas regiões, eles acabam machucando certas regiões do cérebro, e isso faz uma mudança total na personalidade da pessoa. A pessoa era uma pessoa calma, tranquila, muito educada, de repente, depois desse problema, começa a ficar totalmente agressiva, mal educada, perde a noção de moral, entre outras coisas. Existe um caso muito interessante, eu vou anotar aqui as recomendações que eu vou passando para vocês ao longo da aula, de um cara que chama Phineas Cage. Ele era um trabalhador, eu acho que é nos Estados Unidos, no Reino Unido, que ele estava trabalhando e recebeu uma barra de metal na cabeça. Essa barra atravessou a cabeça dele e inacreditavelmente ele sobreviveu. Mas assim, do momento que ele recebeu a barra para o outro, a personalidade dele totalmente mudou. Era um rapaz mais calado, mais tímido, mais dele. Depois que teve esse acidente, ele ficou totalmente diferente. Ele virou um cara hipersexualizado, um cara que ficava importunando as mulheres na rua, fazendo atos indecentes, entendem? Então, por quê? Porque aquela barra de metal comprometeu alguma região no cérebro dele que definia muito do que ele era, do comportamento dele. Então, é interessante, vou passar para vocês lerem depois alguma coisa, mas assim, a gente compreender a importância desse sistema. Eu, particularmente, sou mais fã do coração, do sistema circulatório, mas é impossível não entender a beleza, a importância e a magnificência desse sistema extremamente importante. Qual que é a unidade funcional do sistema nervoso? A gente tem, por exemplo, o músculo. Qual que é a unidade principal lá? É a célula muscular, aquela belezinha vermelha que contrai para gerar força muscular. A carne, por exemplo, é o músculo do animal, né? Então a gente vê que ali é cheio de células musculares do animal. A unidade funcional do sistema nervoso é o neurônio, ok? O neurônio, ele vai ser a célula que vai gerar algumas conexões entre si chamadas sinapses, com outras estruturas, que vão organizar todo esse sistema. Então,
a gente for pensar em sistema nervoso, a gente vai pensar em neurônio. Os neurônios vão ser as células do sistema nervoso que vão ser responsáveis pela capacidade funcional dele. Então, por exemplo, a capacidade de transmitir um comando para gerar um movimento. Estou aqui mexendo minha mão. Alguns neurônios motores, ou seja, o ato motor está associado a neurônios motores que estão levando a informação da minha cabeça, do meu cérebro, que está falando aqui, neurônios no meu cérebro, pararam e falaram assim, nossa, vou fechar minha mão. Mandam essa informação por neurônios motores, que vão esticar até os nervos da minha mão para ela fechar. Da mesma forma, quando eu toco minha mão, vão ter neurônios sensitivos, ou seja, que vão estar associados à sensação, que vão colher essa informação que minha mão está recebendo algum estímulo e vão subir e levar até o meu cérebro para ser processado, identificado, para eu ter isso na minha consciência. E, além de neurônios motores e neurônios sensitivos, a gente tem outros neurônios, chamam neurônios de associação, que eles ligam um ao outro. Mas é essa riqueza. Então, percebam que é bem simples. A gente tem neurônios que fazem comandos motores, neurônios que recebem informações sensitivas e neurônios que ligam os dois. Então, essa seria uma classificação assim, de neurônios. Mas o mais importante é a gente ter em mente que eles são as células principais do nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso periférico, todo o nosso sistema nervoso, e que eles são os responsáveis por essas funcionalidades. Tanto é que quando acontece alguma coisa que a gente perde neurônios, quando eles morrem por algum motivo, é difícil se recuperar aquela capacidade funcional até certo ponto. Então, são células muito importantes. Como eles são organizados? Basicamente, vai ter o corpo dele, que é essa região principal, que eu estou apontando para vocês, onde fica o núcleo, vocês viram em citologia, as mitocôndrias. Um neurônio, ele tem muita mitocôndria. Alguém sabe me dizer o porquê que um neurônio tem muita mitocôndria? Cri, cri. O neurônio, pessoal, ele tem muita mitocôndria porque ele gasta muita energia. Essas funções aqui gastam bastante energia. Então, ele precisa de muito oxigênio, precisa estar quebrando muita glicose para formar aquela belezinha do ATP, que dá energia para a nossa célula. Então, ele tem bastante mitocôndria. Essa região que fica o núcleo, mais redondinha, chama o corpo do neurônio. E associado a isso, tem essas raízes laterais, que chamam dendritos. Essas raízes, percebam que tem várias terminações, servem para fazer conexões com outros neurônios. Além do corpo, outra região muito importante do neurônio é o axônio, que é essa região mais caudosa. Percebam? Tem um terminal dela, que é essa região com outras raizinhas, que também fazem sinapses com outros neurônios. Muitas vezes a gente vai ter uma sinapse do axônio de um neurônio, esse terminal do axônio de um neurônio, com os dendritos do corpo de outro. Essa comunicação entre as duas, entre esses dois neurônios, é feita por meio de neurotransmissores. E a região onde acontece isso, a região de ligação, essa região de troca, essa região de comunicação, chama-se sinapse, por onde passam aqueles famosos neurotransmissores. Um muito conhecido, adrenalina, outro bastante popular hoje em dia, serotonina, endorfina, entre vários outros. Uma coisa importante da gente perceber também é que o axônio, em sua grande maioria dos neurônios, ele é recoberto por uma bainha de gordura, que chama bainha de mielina. Essa bainha de gordura é construída por meio de algumas células, que chamam células de Schwann, que formam essa estrutura chamada nodo de Ranvier. Ou seja, a bainha de mielina é feita por essas células de Schwann, formam essa estrutura chamada nodo de Ranvier. Qual que é a importância disso? A gente tem que entender que o estímulo elétrico e o estímulo que está passando de um neurônio para o outro tem um potencial elétrico. E é a mesma coisa que a gente pegar um fio de cobre. O fio de cobre, quando ele está sem aquela cobertura dele, ele dá problemas, porque há interferências, há interrupções na transmissão do impulso.
essa bainha de mielina feita de gordura tem esse mesmo papel de revestimento, de permitir que um impulso elétrico, o estímulo passe sem ter esse tipo de interferência. Existem algumas doenças que esse fio é desencapado, que é seccionado, perde essa bainha de gordura de mielina. Isso gera uma série de problemas. Uma muito popular é a esclerose múltipla, por exemplo, que ao longo da vida vai deixando sérias consequências no paciente que tem. Essas doenças a gente chama de doenças neurodegenerativas. Ao longo do tempo, o sistema nervoso vai se degenerando. De modo geral, são muito tristes, porque devido à importância do sistema nervoso, o indivíduo vai perdendo a capacidade funcional dele, a capacidade de fazer as atividades da vida dele. É uma tristeza muito grande você não conseguir escovar o seu próprio dente, você não conseguir se deslocar daqui até o banheiro para fazer alguma coisa. Então, são doenças tristes que ressaltam a importância do sistema nervoso funcionante. Falei sobre a sinapse para vocês. Essa figurinha ela mostra isso. A gente já dá um preview: sistema nervoso central, que é o encéfalo, onde contém o famoso cérebro, e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, que são os nervos. Aqui a gente tem alguns neurônios, e a gente vê eles fazendo sinapses. Olha só, que a gente tem algum órgão de sentido, por exemplo, o tato. Tem algum neurônio ali sensorial, recebendo essa informação, levando para um dendrito, está levando para outro, está levando para outro, para alguma glândula, para algum músculo. Porque os neurônios também fazem sinapses, eles também fazem conexões com o músculo, para gerar um movimento, por exemplo. E aqui um exemplo disso, uma sinapse. Conexão entre um axônio de um neurônio e o corpo de outro neurônio, me parece, e os neurotransmissores são liberados para gerar a condução de determinado estímulo. Bom, não teve nenhuma dúvida até agora no chat. Prosseguindo. Matheus, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Juan. Existe algum caso, alguma coisa de tipo a sinapse tem um atraso para acontecer? Por exemplo, o neurônio manda o comando de fechar a mão, que foi o exemplo que você deu. Só que, por exemplo, eu pensei, vou fechar a minha mão, e isso demora 10 segundos para acontecer. Isso é uma coisa real ou é viagem da minha cabeça? Olha, então, a velocidade do estímulo depende de várias coisas. Não sei se vocês se lembram de algumas leis da física sobre resistência relacionadas a fios, que a resistência vai estar associada ao comprimento do fio, à seção dele, entre outras coisas. Serve bastante para o neurônio também. A bainha de mielina, por exemplo, é um fator importante. A bainha de mielina permite uma condução adequada do estímulo. Se tiver algum problema nessa bainha, o estímulo vai demorar mais a chegar, ou pode não chegar. Por exemplo, a pessoa tem um delay para fazer o movimento, como você colocou, ou aos poucos perder a capacidade de fazer esse movimento. Mas, de modo geral, desde que você tem até determinado ponto uma estrutura íntegra do neurônio, não tem tanto porque é muito rápido, que você percebe o movimento tem uma velocidade muito grande. Eu tenho a consciência que eu vou fazer o movimento e eu faço ele. Então, menos que tenha algum comprometimento importante, não tem uma alteração tão assim. Mas agora, drogas, por exemplo. Drogas que deprimem o nosso sistema nervoso. O álcool, ou outros tipos também. Eles alteram algumas capacidades do neurônio. Por exemplo, a capacidade de resposta. Por que não é bacana você beber e dirigir? Quando você bebe e quando você dirige normalmente, você vê, por exemplo, uma curva na estrada. Você percebe aquilo de antemão e você consegue manobrar. Quando o indivíduo ele toma bastante álcool, ele deprime, ou seja, ele inibe, ele diminui a capacidade de alguns neurônios no sistema nervoso. Com isso, até ele perceber a curva, falar na cabeça dele, olha só, uma curva, quando isso acontece, eu tenho que manobrar o carro.
e ele gerar o comando motor para ele mover o carro demora mais. A gente pode considerar isso nesse sentido que você colocou. Por isso que o indivíduo que está alcoolizado tem mais chance de sofrer um acidente. A gente fala que a capacidade de resposta dele diminui, porque ele demora mais para responder para alguma coisa, sabe? Eu acho que seria um exemplo. Assim, Solucionou sua entendi, dúvida? Matheus. Obrigado. Imagina. Se tiverem mais Solucionou, ajudou. dúvidas, vocês podem ficar livres para me interromper. Então, como é dividido o sistema nervoso? Já toquei com vocês, mas sistema nervoso central, que seria composto pelo encéfalo, no qual uma parte importante dele é o cérebro, e a medula espinhal. Sistema nervoso periférico, que são os nervos do nosso corpo, e os gânglios. Gânglios, basicamente, são corpos de neurônios que estão fora do sistema nervoso central. Então, eles não estão no sistema nervoso central, mas são corpos de neurônios. Por quê? Porque, geralmente, os corpos dos neurônios, eles ficam no sistema nervoso central. E o que formam os nervos, em muitos sentidos, vão ser os axônios que estão passando, sabe? Então, quando esses corpos de neurônios estão fora do sistema nervoso central, a gente considera eles como os gânglios. Qual que é a importância do sistema nervoso central? Basicamente, tudo aquilo que eu falei, né? Porque muitas daquelas funções de aprendizado, personalidade, consciência, memória, vão estar no encéfalo, no cérebro, e a medula espinhal vai conduzir esses comandos para o resto do nosso corpo. Basicamente, a medula espinhal vai ser a conexão entre o nosso cérebro, entre o nosso encéfalo, com o resto do nosso corpo. E, então, por exemplo, o caso da paraplegia ou da tetraplegia, o que acontece? Os nervos, os neurônios motores que vão para as pernas, por exemplo, ficam numa região mais inferior da medula. Olha só, daqui para baixo tem o controle das pernas. Se o indivíduo ele sofreu algum acidente, tiver alguma doença que machuque essa região, ele fica paraplégico. Ele perde todo o controle motor, perde a sensibilidade das pernas, a depender de como machucou a medula. Porque a medula espinhal vai estar levando os nervos sensitivos, vão pegar a informação sensorial, e os nervos motores. Se ele machucar aqui para cima, até esse ponto alto aqui amarelo, ele vai perder o movimento dos músculos abdominais, dos músculos do tórax, e de outras estruturas importantes. Então, ele tá quase tetraplégico. Se ele perder aqui, no começo da medula espinhal, ele basicamente perde todo o controle do corpo para baixo do pescoço. Então, isso é só para a gente ter uma noção de que esse entendimento é importante e fica tetraplégico, né? Quando perde todo o controle abaixo do pescoço. Que o sistema nervoso central ele vai ser responsável por gerar o estímulo e por captar e por planejar. O sistema nervoso periférico, que eu vou tocar com vocês mais para frente, ele vai ter a função de levar a informação do sistema nervoso central para o corpo, por exemplo, para o músculo. Fecha a mão. É o meu sistema nervoso central falando para fechar a mão, e o meu sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos, levando o comando para a musculatura da minha mão. E também o sistema nervoso periférico vai pegar algum estímulo sensitivo do exterior, por exemplo, esse toque na minha mão, e vai levar para o meu sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico ele leva e traz informações, enquanto o meu sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, processa e planeja isso, além das outras inúmeras funções. Aqui é uma imagem bacana que mostra para vocês o encéfalo e o início da medula espinhal, para a gente entender um pouquinho algumas funções, não só essas. Olha só, o encéfalo ele vai ser composto pelo cérebro, que vai ser essa estrutura, o cerebelo, que é essa estrutura de cá, e pelo tronco encefálico. Ele é composto por 3 estruturas: mesencéfalo, ponte, medula ou bulbo, na realidade. Vocês não precisam saber disso a esse ponto, mas só para a gente entender. A gente vai ter uma região no cérebro que ele vai receber os impulsos dos órgãos do sentido, vão transmitir para o cérebro, que é o tálamo,
gente vai ter uma região, que é o mesencéfalo, que vai controlar reflexos da audição, por exemplo, vai estar associado ao controle do sono. A gente vai ter o cerebelo, que ele vai auxiliar a coordenar os movimentos do nosso corpo, nossa postura, nosso equilíbrio, nossos tônus muscular. Tônus, o que é? Que o nosso músculo, quando ele não está contraindo ou relaxado, ele está num estado basal ali, né? Um estado entre estar contraído e estar relaxado. Esse é o tônus. O aprendizado, o bulbo, que é uma estrutura muito importante, vai estar associado àquelas funções automáticas que a gente não controla. Por exemplo, batimento cardíaco, respiração, pressão arterial, salivação. Imagina se você tivesse o controle consciente do seu coração. A tragédia que ia ser. Você está lá de boa, aí passa um passarinho na rua, nossa, esqueci de bater meu coração. E morre. Então, o sistema nervoso, a capacidade automática do nosso sistema nervoso, tem uma seção especial, que é o sistema nervoso autônomo, que é só sobre isso, que a gente vai ver na aula ainda, tem esse papel importante. A ponte atua no controle da respiração, transmite outros impulsos, o hipotálamo, que é uma região muito importante, que atua no controle da pressão arterial, do equilíbrio da água do nosso corpo, produzir suor, temperatura, fome, sede, emoções, sentimentos, e entre outros hormônios que são associados a ele também. A gente tem uma região que chama amígdala, que é associada à sensação de raiva, de ódio, entre outras coisas. Então, assim, várias funções associadas a essa região, que é uma peça de dissecação de um cérebro, só para vocês terem uma noção como é. Isso que é o cerebelo fatiado, uma estrutura linda. A gente chama isso aqui de árvore da vida. Antigamente acreditava que ele era o responsável principal responsável pela inteligência, eu acho, pela vida humana. Mas assim, ele tem um papel muito importante, mas essa não é só uma função dele, né? É o encéfalo como um todo. Que é uma dissecação da parte posterior do dorso, das costas. Uma pessoa, a gente consegue ver a medula espinhal descendo e os nervos saindo dela. Só que o cérebro, o cerebelo e a medula espinhal. Que o final dela sai num monte de nervos. Muito bonito, né? Que outra função, né, da medula espinhal, principalmente, que é o reflexo. Como funciona isso? O indivíduo aqui está com a mãozinha colocando o dedo no fogo. O dedo vai queimar. Tem um receptor sensorial, um neurônio sensitivo, que vai detectar isso, essa queimada na mão. Vai mandar essa informação para a medula espinhal. E a medula espinhal já manda daqui o comando motor por um neurônio motor para ele tirar o dedo daí. O que é interessante aqui? Que a informação ela não passa pelo nosso cérebro, pelo nosso encéfalo. Por isso você nem sabe o que você fez, você faz automático. Colocou, tirou. Por quê? Porque preza pela velocidade. Já tem esse reflexo. Entendem? Então, não é algo consciente que você faz. Você faz, seu corpo faz, a sua medula faz, nesse arco reflexo. Não passa pela sua consciência, pela sua capacidade de ato voluntário no seu cérebro. Que o sistema nervoso periférico, basicamente, é composto pelos nervos. A gente tem, no corpo humano, e na grande maioria dos mamíferos, 12 pares de nervos que saem do encéfalo, que é da região do crânio, e 31 pares de nervos na medula espinhal, que vão comandar basicamente grande parte do nosso corpo. Toquei com vocês isso lá atrás, mas é interessante que é o sistema nervoso autônomo, ou seja, o sistema nervoso automático, não é o nosso controle. Ele é dividido em dois sistemas, simpático e parasimpático, com funções complementares. Basicamente, o sistema nervoso autônomo simpático vai estar associado a contextos, a situações de luta ou fuga. Por exemplo, você está sendo perseguido por um leão. O que acontece? Seu coração vai começar a bater mais rápido para fornecer mais sangue para os seus músculos.
sua pupila dilata para aumentar a sua capacidade de visão periférica. Você para de salivar, porque para que gasta energia salivando quando você está fugindo de um leão? Seu pulmão começa a relaxar para entrar mais ar, começa a respirar mais rápido para puxar mais ar, o seu trato gastrointestinal, o seu sistema digestivo vai ser inibido, porque você não precisa estar com o intestino funcionando naquele momento. Você está fugindo de um leão. Há estímulo para a produção de vários hormônios associados à condição de estresse, por exemplo, adrenalina, e relaxa a bexiga. Nesse sentido, relaxa porque quando você contrai a musculatura da bexiga, você urina. Quando você relaxa, você mantém lá a urina, porque não é o momento para isso, você está fugindo de um leão. O sistema nervoso parasimpático já está associado a outras situações de descanso e digestão, digestão e descanso, ou seja, situações mais tranquilas. Ele faz a pupila contrair, você não precisa ter uma visão periférica muito grande, porque você está tranquilo. Estimula a salivação, ou seja, preparando para você alimentar, ele diminui a quantidade de batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, você não precisa estar com o coração rápido, você está numa situação tranquila. Ele fecha, contrai os brônquios, que são estruturas que compõem nosso pulmão, você não precisa estar recebendo muito ar, você está numa situação tranquila. Ele estimula nosso sistema digestivo, o estômago trabalhar, ele contrai a bexiga, você urinar. E um contexto interessante, por exemplo, é com relação à ereção e à ejaculação. O sistema nervoso parasimpático, ele promove a ereção no homem, por exemplo. Já o sistema nervoso simpático, ele promove a ejaculação. Então, por exemplo, o rapaz vai lá ter a relação sexual e ele está muito nervoso, está muito estressado. Ou seja, ele está numa situação de luta ou fuga. É assim que o organismo dele entende isso, que ele está nervoso. Aí ele acaba ejaculando mais cedo, justamente por essa questão do estresse, que é o sistema nervoso simpático atuando. Então, todas essas funções aqui, que eu acho bastante interessantes, mas em especial, por exemplo, pegando como exemplo o coração, vão estar associados a um controle automático, que a gente não tem voz nesse sentido. Não posso parar de falar, não. Vou parar meu coração agora por alguns minutos. Você não pode. Seu organismo não é bobo de deixar isso sob seu controle. Às vezes você não tem a capacidade nem de arrumar a sua cama, que dirá de controlar seu coração. Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático, associado a situações de luta ou fuga, vai contexto de situações que envolvam estresse, vai atuar no coração, aumentando a frequência cardíaca, acelerando os batimentos. Enquanto o sistema nervoso parasimpático, associados a situações mais tranquilas, de descanso ou digestão, vai diminuir a frequência cardíaca, reduzindo a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. Ou seja, são funções que parecem opostas, mas na verdade são complementares, porque cada um está ativado nesse momento na gente de algum modo. Vocês, por exemplo, quando vocês vão fazer uma dúvida nas aulas online, às vezes vocês ficam muito ansiosos na hora de fazer, porque se sentem que vocês estão sendo julgados pelos outros. A ansiedade gera estresse, o estresse ativa o sistema nervoso simpático. Agora, por exemplo, você termina a aula, você vai jantar e colocar a sua série favorita na Netflix ou outro aplicativo que vocês usam. Isso é uma situação muito tranquila de relaxamento, né? Aí o parasimpático ativa mais um pouco, mas assim, os dois sempre estão ativados. A depender da situação, do contexto, um vai ativar mais que o outro. O problema importante é o estresse crônico, uma pessoa que fica estressada todo dia, por causa do trabalho, por exemplo, que é algo que a gente vê muito hoje em dia. Ele literalmente está lutando com um leão por dia. Isso, ao longo do tempo, pode gerar problemas na vida dele. O coração acelerado a todo momento não é bacana. Então, por exemplo, pode estar associado a doenças no coração depois. Então, é importante ter em mente isso, que o estresse e os problemas que ele gera na saúde são bastante associados à hiperativação do sistema nervoso simpático, beleza? Que ele geralmente está associado a situações de
de sobrevivência, e como hoje em dia, muitas vezes, a pessoa tem um estresse diário, como se ela estivesse em situações de sobrevivência todos os dias, o que é muito danoso para a vida dela. Acho que finalizando já a aula de sistema nervoso, a gente só para comentar os sentidos especiais. Tem toda uma fisiologia e anatomia muito bacana envolvendo cada um desses sentidos, mas a gente não tem tempo para ela por agora, então só vou citar um pouco. A visão. A gente tem o nosso olho, uma região bem do dentro dele, na parte posterior, que chama retina. Retina vai ter neurônios sensoriais, vão pegar a informação que vem por meio da luz, vão transmitir essa informação por um nervo craniano que chama nervo óptico. Esse nervo vai para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro, para uma região aqui atrás, chama córtex occipital. Você não precisa saber disso, mas lá basicamente essa informação é traduzida para a gente. E assim a gente consegue ver. A audição, a mesma coisa. A gente tem uma região aqui que chama cóclea, onde tem o tímpano, que é uma membrana, que vai conduzir informação para neurônios sensoriais, que vão pegar informação das ondas sonoras, transmitir essa informação por meio de impulsos, pelo nervo vestíbulo coclear, que é um nervo que inerva essa região, não precisa saber o nome, mas é só para saberem, que vai levar essa informação para o nosso cérebro, que vai traduzir. E assim a gente escuta. Nosso olfato, mesma coisa. A gente tem terminações de neurônios sensitivos aqui na região, associados a um nervo, que chama nervo olfatório, vai pegar essa informação de olfato, algumas moléculas do alimento, por exemplo, e levar para o nosso córtex, para o nosso cérebro. Quando eu falo córtex, é uma região muito importante do cérebro. E o olfato é interessante porque ele é muito importante até para a gente sentir o gosto do alimento. O gosto do alimento, ele não é baseado só no paladar, ele é baseado também no olfato. Outra coisa interessante é que, por exemplo, algumas pessoas que pegam a Covid-19, o coronavírus, né, um sintoma importante é a perda do olfato, que pode estar associada ao vírus entrar e infectar esse nervo olfatório, que conduz a informação para o nosso cérebro. O paladar, a nossa língua é ricamente nervada, pega a informação do alimento, cada região da língua tem uma associação de algum sabor que ela identifica, que vai levar para o nosso córtex para a gente ter essa sensação. E o tato, né? Sensação na pele. Vão ter neurônios sensitivos que vão fazer a mesma coisa, vão conduzir essa informação. Uma parte importante, por exemplo, é a anestesia. Basicamente, a anestesia vai ser um fármaco que a gente vai injetar em alguma região do corpo, que ele vai bloquear os neurônios sensitivos que tem ali, de modo que ele conduz, por exemplo, uma informação de sensação, de dor, alguma coisa, não vai conduzir mais, porque está bloqueado. Por último, não está citado aqui, mas a propriocepção, que é um sentido que ele está associado aos nossos músculos, ele diz a nossa posição no espaço, vamos dizer assim. É você fechar o olho, você perceber que seu corpo está ali, que é a propriocepção. Para finalizar essa parte da aula, é uma aplicação que eu acho muito importante de falar com vocês, que é o acidente vascular encefálico, ou popularmente conhecido como derrame, em alguns casos. Importante a gente entender ele, porque a partir de entender como ele funciona, a gente entende as consequências, como isso está associado ao sistema nervoso. Tem dois tipos de acidente vascular encefálico, ou acidente vascular cerebral. O isquêmico, tudo que é isquemia, quando vocês ouvirem esse termo, vai estar associado a uma diminuição da quantidade de oxigênio para determinado local. O acidente vascular cerebral, encefálico, isquêmico, é quando alguma coisa, um coágulo sanguíneo, por exemplo, um monte de células sanguíneas que bloquearam ali, ou uma placa de gordura associada, vai obstruir o fluxo sanguíneo em alguma região de alguma artéria que supre o nosso cérebro, beleza? Diminuiu a quantidade de sangue, porque bloqueou, diminuiu a quantidade de oxigênio e nutrientes. E eu falei para vocês lá atrás que o neurônio é uma célula que gasta muita energia. Diminuiu isso, o neurônio começa a sofrer. E se não tratar a tempo, o neurônio morre. E isso está associado a uma série de complicações. Porque você imagina, por exemplo, se o neurônio que morre,
é um neurônio que está associado ao controle motor do braço. Esse neurônio morreu, você vai ter dificuldade de movimentar o braço. O neurônio está associado ao controle motor da língua. Você vai ter dificuldade para conversar, entendem? Então, a depender da região que os neurônios morrem por causa disso, vai ser uma apresentação diferente, um problema diferente para a pessoa. E tem o AVC hemorrágico também, o derrame. Quando alguma artéria que irriga algum conjunto de neurônios, ela rompe por algum motivo, ela partiu por algum motivo, e ele vai liberando sangue na região. É um problema por duas coisas. Primeiro, que esse sangue que está jorrando ali vai estar gerando problema, vai estar inflamando, vai estar irritando, porque o sangue deveria estar dentro do vaso, não fora dele. Além disso, está indo sangue para fora e não está indo para o neurônio. Então o neurônio começa a morrer também. E as mesmas consequências do isquêmico. Uma coisa para a gente ter em mente, que é muito importante, é essa questão dos sintomas. Porque quanto mais rápido você identifica um acidente vascular cerebral, melhor é a capacidade de recuperação do paciente, do vovozinho, por exemplo. Então tem essa palavra SAMU, S de sorria. Se pede para a pessoa sorrir. Durante um acidente vascular cerebral, encefálico, a boca ela fica torta. Por quê? Porque muitas vezes compromete algum neurônio responsável pelo controle da musculatura da boca. Então, não consegue mover direito, não consegue sorrir direito. O A de abrace. Você pede para a pessoa levantar os braços, como ela se fosse abraçar alguém. No caso do AVC, muitas vezes ela vai apresentar fraqueza e não vai conseguir levantar os braços, porque tem neurônios associados ao controle motor dos braços que vão estar comprometidos nesse momento. O M de música. Pede para a pessoa cantar uma música ou falar uma frase. Com o AVC, a pessoa vai enrolar a língua e não vai conseguir falar. Por quê? Porque a nossa língua também tem músculo. Ela se movimenta para a gente falar, para a gente cantar, porque tem músculo mandando ela fazer isso. E tem neurônio motor mandando esse músculo se movimentar. Então, no AVC, muitas vezes, isso pode estar comprometido. A pessoa vai estar com a fala enrolada. E o U de urgência. Chamar o SAMU o mais rápido possível. Tem que ser... apresentou esses sintomas, chamar o SAMU. E assim, a gente pensa que esse tipo de ocorrência, acidente vascular cerebral, acontece só com idoso, mas lê do engano. A namorada de um grande amigo meu, 19 anos ou 20, ela teve um episódio disso ano passado. Então, assim, claro que está mais associado a idosos, mas todas as idades, a gente perceber esses sintomas, a gente atuar rápido. Porque quanto mais rápido você descobre, mais rápido você trata, melhor vai ser a qualidade de vida para a pessoa depois. Pessoal, eu acho que com isso a gente termina a primeira parte da aula, que é de acidente vascular encefálico, que é de sistema nervoso, e a gente vai partir para de sistema endócrino agora. Ficou alguma dúvida com relação à aula de sistema nervoso? Eu tenho uma pergunta, outra, na verdade. Pode fazer. Antes de fazer a pergunta, só uma coisa que eu esqueci de mostrar. Essa aqui é a imagem de uma autópsia. A autópsia é quando o paciente veio a óbito. A gente vai lá e vai descobrir por que ele morreu. E aqui é de um exemplo de um acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, derrame. Isso aqui é sangue coagulado, sangue escuro, sabe? E aqui ao lado, essa região mais escurinha, mais inflamada, é neurônio que morreu, tecido cerebral morto. Então aqui é um exemplo de um acidente vascular cerebral. Beleza? Pode fazer a pergunta, Juan. Desculpa, eu te interrompi. Não, tranquilo. Tem uma condição que eu não lembro o nome, que é quando uma pessoa não consegue ter reação de sintoma. Por exemplo, se eu pegar uma faca e passar essa pessoa, ela não vai sentir. Isso existe. Eu me Só para recordo ter certeza disso, que eu tô falando da rapaz. coisa certa. Eu não me lembro o nome da condição também, mas é uma doença genética muito rara. E eu lembro que no Brasil tinha uma família no Nordeste que tinha isso. A moça, ela não tinha capacidade de sentir dor. Isso é algo terrível, porque a dor é muito importante para a gente.
Porque, por exemplo, pensa comigo, você está andando na rua e você pisa num prego enferrujado. Você percebe que você pisou num prego enferrujado porque a dor te falou. Se você tem dor, é porque tem um motivo para isso. Foram milhares de anos de evolução para isso. A dor, ela avisa que tem algo errado com alguma coisa no seu corpo. Então, por exemplo, para a pessoa ter que amputar o pé por causa disso, porque o prego ficou ali uma semana, infeccionou, deu problema, e ter que amputar, é muito fácil, porque ela não percebe isso. E, por exemplo, você sofreu um acidente e quebrou algum osso do corpo. Você não sente dor naquela região importante, fica difícil você identificar onde é. Então, eu não sei a condição certa, mas assim, eu já ouvi falar, é muito rara e tem consequências sérias, porque a dor é importante para a gente, acredite se quiser. Claro que em até determinado ponto, né? Mas ela tem essa função importante. Por que que tem isso? Não sei a fisiologia disso, mas pode ser por problemas nos nervos sensitivos periféricos, pode ser por um problema aqui, porque a dor ela é compreendida aqui, no nosso sistema nervoso central. Por exemplo, tem algumas condições em que a pessoa sente muita dor sem ter um determinado estímulo no corpo. A fibromialgia, por exemplo, não sei se vocês já ouviram esse termo, pode estar associado a algum estímulo e uma hiperativação de canais de dor que estão aqui, não no corpo, sabe? Então, é muito interessante isso, mas a dor ela pode ser compreendida tanto no corpo quanto no sistema nervoso central, no encéfalo, e essa condição que você falou, ela realmente existe. Eu não me recordo o nome ao certo, mas eu sei que é extremamente rara. Solucionei sua dúvida? A primeira parte, sim. A segunda, acho que a gente vai ter que dar uma pesquisada, porque eu queria saber se tinha como reverter esse quadro. Olha, eu acho muito difícil esse tipo de condição, sabe? Porque geralmente isso é algo genético da constituição da pessoa. Mas não sei. E como é uma coisa muito rara, quanto mais rara é uma coisa, mais difícil você pensar no tratamento. Porque são poucos casos para você trabalhar. Mas eu vou dar uma olhada, eu vou tentar descobrir alguma coisa e te mando depois. Eu mando no grupo, na realidade. Beleza? Até anotar aqui. Pessoal, mais alguma dúvida com relação ao sistema nervoso? Tá beleza? Então vamos para o sistema endócrino, rapidinho.